Olá, meus amigos, minhas amigas. Esse é o segundo vídeo, né, que nós estamos fazendo com relação ao eclipse lunar que acontece agora no dia 8 de novembro. No primeiro vídeo, eu falei um pouco sobre os aspectos que estão envolvidos nesse eclipse, né? E aqui a gente vai continuar isso. Agora, numa abordagem um pouquinho mais filosófica, né? E eu quero falar um pouco como isso impacta a nossa vida, principalmente em termos de projeto de Brasil, tá? Bom, então eu estava comentando sobre os aspectos, já tinha falado dessa T quadrada, né? Ou seja, uma oposição entre o Sol e a Lua, que é evidente que é uma lua cheia, né? Mas dos planetas que acompanham isso, né? No caso do Sol, Mercúrio e Vênus, além do nó do Sul, né? E no caso da Lua, Urano, o que traz uma instabilidade, né? O que traz uma necessidade de ser um pouco mais, não é racional, mas é esclarecedor, né? Eu sinto isso e por que eu sinto isso, né? Como eu sinto isso, de que forma, enfim, analisar um pouco mais esse sentimento também, esclarecer melhor, né? As dores e dissabores, né? Do que vem acontecendo, do que eu venho sentindo, tá? Isso tudo faz uma quadratura, né? Tanto o Sol com Mercúrio e Vênus, como Urano e Netuno, Urano e Lua, perdão, né? Com o Saturno, que está aqui buscando estruturas. E esse Saturno nós falamos também quando ele já faz essa quadratura com Urano, que vem acontecendo com relação a isso. Eu estava agora analisando os aspectos de outros planetas envolvidos nesse processo aqui. Nós tínhamos falado do Marte, e vamos voltar a falar sobre ele. Mas eu estava falando justamente dessa conjunção Júpiter e Netuno. Júpiter agora saiu de Áries porque ele está no movimento para trás, no movimento retrógrado, e entrou novamente no signo de Peixes, tá? Com isso, ele encontra Netuno e vai repetir com um pouco de num ângulo um pouco mais largo, né? Num aspecto um pouco mais largo, né? Um pouco maior, né? Ele vai encontrar com esse Netuno, tá? Reforçando a conjunção que a gente já tinha falado sobre ela, que aconteceu, né, no início do ano. Bom, aqui Júpiter e Netuno tem todo um lado extremamente benéfico, né, extremamente filosófico também, religioso, eu diria, no sentido do sentimento de algo maior do que nós, aquela coisa toda, né? Até porque os dois não conhecem fronteiras, né? Júpiter até conhece, mas ele quer expandir essas fronteiras, mas Netuno desconhece completamente. São energias que, principalmente quando juntas, elas expandem, elas proliferam as coisas, né? E principalmente no aspecto relação à cultura de massas, as questões relativas à massa e tudo mais. É um aspecto profundamente benéfico, ainda mais no signo de Peixes, tá? Mas também, como tudo, tem o seu lado sombra, né? Aqui no caso, eu estava falando dos aspectos interessantes que ele faz com Marte, o que deixa tudo um pouco nebuloso, um pouco confuso, mas faz um aspecto muito interessante com o Sol e com a Vênus, tá? Principalmente Netuno, né? E aí isso dá uma característica assim de uma bondade extrema, né? Porque Sol e Júpiter, perdão, Sol e Vênus já são extremamente benéficos no sentido de quererem o melhor, né? Ainda que em Escorpião, né? Mas quando eles tocam esse Netuno, isso se expande de uma maneira muito, muito legal. Não podemos esquecer que Netuno é a oitava, né, superior de Vênus. É o próprio amor expandido para o todo. Esses dois planetas juntos, porque Netuno tem a ver muito com a questão do povo, né, do socialismo. Ele é um astro que caracteriza muito as doutrinas socialistas, né? E socialista que eu digo aqui, gente, não é comedor de criancinha, não, né? Eu estou falando do socialismo no sentido de buscar atender aos anseios mais populares das massas, né? Das pessoas comuns, né? Diferentemente de Júpiter, que muitas vezes está ligado mais, Júpiter e Plutão, às grandes oligarquias, essa questão toda, tá? Nesse caso especificamente, o que a gente vai ver aqui é que esse contato, né, ele traz um pouco mais de alívio, né? Um pouco mais de tudo pode voltar a ser melhor de novo. É claro que sempre que eu estou, né, que a gente fala desse eixo touro-escorpião, se paga um preço para isso, né? Nada vem de graça.
Eu gosto muito de comparar esse reino escorpiano, né, e Plutão, à questão mesmo da figura de Caronte, né, quer dizer, você quando morre, você tem que botar as moedinhas no ouro, né, perdão, as moedinhas no olho, para que você consiga entrar na barca, né, para ser levada para o Hades, né. Então essas moedinhas que você coloca é o preço que você paga para poder entrar, né, no mundo subterrâneo, no mundo dos mortos, né. E essa é uma analogia muito interessante, porque o pagar aqui pode ser de muitas formas, principalmente nesse eixo touro-escorpião. Pode ser emocionalmente falando e de forma muito profunda, pode ser através das perdas que a gente tem, né? E que não são pequenas, né? É, e também pode ser falando materialmente também, né? Esses dois signos, touro e escorpião, estão ligados à matéria. Matéria e né, e a não matéria, vamos dizer assim, né? O final dessa matéria, né? Bom, então voltando aqui, né? Eles têm um aspecto muito interessante, tá? É, é como se tivesse, assim, né? Como eu vou falar? Existem muitos pensamentos negativos, existem muitas dificuldades, né, nesse caminhar, mas existe uma expectativa de melhora, existe uma esperança aí, tá? É claro que tem muita coisa ainda, né? A gente tem ainda Plutão num aspecto tenso, né? Desconfortável com Marte, mesmo esse Marte retrógrado. O Marte retrógrado sempre me sugere assim: eu vou refazer os meus passos, eu vou ver onde é que eu errei, tá? Eu vou ver onde é que eu fui excêntrico demais, né? Até porque com essa proximidade né, esse contato que ele faz com Júpiter, às vezes as coisas são um pouco exageradas, né? As manifestações podem ser exageradas, tanto de dor como de amor, né? Mas assim, são sempre coisas que fogem um pouco ao conforto, né? Então, que te deixam desconfortável de alguma maneira, né? Então, essa é uma característica aí. O que eu queria falar ainda é que Quirón faz um aspecto ainda incomodativo também com o Sol e com o Mercúrio, né? Eu preciso buscar ainda, né, trabalhar as minhas dores, né, de como da minha identidade, né? E lembrando que a gente ainda tem também nesse mapa, né, o Sagitário ascendendo, né? A sensação que me dá, e esse eclipse cai justamente na casa 5 e 11, tá? Nessa casa 5 e 11, né? O que sugere muito uma questão de discutir sobre o dinheiro do povo, né? Já aí no caso do Congresso. Mas também eu acho que aqui tem um pouco a ver com a questão dos adolescentes, dos jovens no modo geral, né? Com a questão da educação também, né? Esse é um desafio muito importante que vai acontecer não só nessa alunação, mas depois a gente vai falar sobre essa alunação acontecendo no mapa do Brasil. Isso vai marcar bastante, de maneira bastante profunda, né, a história da educação do Brasil, né? Nesse aspecto aqui de estar ocupada a casa 5 e a casa 11, né? Eu acho que tem toda uma movimentação com relação, como eu falei, aos jovens, né? A criação, né? A identidade. E eu acho assim que, apesar de tudo, serão momentos ainda tensos, né? Mas um pouco mais aliviados, tá? A gente vai falar sobre questões de imagem, vão estar muito próximo aqui, essas questões, né, de como é que eu vendo a minha imagem, como é que eu compareço a minha imagem do modo geral mesmo, e até falando mesmo em termos de mídia, cinema, essa coisa toda, tá? Estamos falando de fronteiras, né? Estamos falando principalmente também aqui nesse mapa de relações exteriores, né? Uma revisão, até porque Marte está na casa 7, então processos judiciais podem ser revistos, uma série de coisas podem ser refeitas, né? Júpiter, perdão, ei meu Deus, Sagitário na casa 1, né, no ascendente, ele está me falando também de todas essas relações que eu preciso resolver com relação ao exterior, e como o regente do ascendente está na casa 4,
que é a Casa dos Povos Originários, né, eu acho que a gente vai falar muito, e já estamos falando de Amazônia, né, da criação possivelmente do Ministério dos Povos Originários, né. Agora eu só queria falar uma coisa para vocês, tem uma coisa que me chamou muito a atenção, Ceres está no meio do céu, tá. E no mapa do Brasil a gente vai ver depois que o meio do céu, né, desse eclipse, vai estar batendo no Sol do Brasil. Isso eu explico depois, mas enfim. Ceres no meio do céu é muito interessante, porque Ceres é um planeta muito rico, muito potente, né? E nessa brincadeira aqui, né, o Hades, né, ou Plutão, raptou a filha de Ceres, tá? E Ceres ficou muito magoada, né? Acabou com o florescimento das flores, dos alimentos, essa coisa toda, né? A natureza praticamente morreu, é quando aparece o inverno, né? Mas depois ela faz um acordo com Plutão, né? E ela consegue ter a filha dela durante 9 meses e Plutão, com os 3 ou 4 meses que é relativo ao inverno, né? Isso me sugere aqui que Ceres no meio do céu, sei não, mas eu acho que coisa boa vem por aí, em termos econômicos, em termos, né, de organização, porque está em Virgem, né? Virgem não é somente a terra, e eu acho que a gente precisa fazer muita coisa com relação à terra, mas também a economia, mas também, né, é a cornucópia também, né? As coisas que você recebe. Então, eu acho que vem coisa boa aí. Pode ser que no começo seja difícil a gente enxergar, né? Marte lá com Netuno. Mas daqui a pouco a gente vai pressentir e vai sentir alguma coisa bem boa. É assim, eu espero. Bom, eu volto com o terceiro vídeo em que eu vou falar sobre o mapa do Brasil e o eclipse, tá? Que tá acontecendo. Tá bom, gente? Mas vocês sabem que depois da morte vem uma nova vida. E é isso que importa. Um grande beijo para vocês. Até mais.